É uma alegria, então, reunirmos uma vez mais, estudarmos a palavra do Senhor juntos, dar seguimento à nossa série sobre a vida de Cristo. Nosso tema hoje é a respeito do guardar o sábado. Guardar o sábado e a reação do nosso Senhor Jesus Cristo, a crítica dos fariseus por causa do modo como nosso Senhor Jesus e seus discípulos guardavam o sábado. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, Mateus 12, 1. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente os sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar? Amado Senhor, muito obrigado por que o Senhor tem sido conosco, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a tantas crises que enfrentamos, tanto no nível nacional como internacional, em alguns casos familiar, mas a sua presença conosco tem sido o nosso consolo, tem sido a nossa esperança, tem sido a nossa segurança. Pode faltar tantas coisas, mas se nós pudermos ouvir o Seu falar no nosso coração, isso nos basta. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo de compartilhar e que a Tua palavra alcance cada um de nós de maneira especial. Nós oramos hoje agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como já mencionamos, o nosso tema hoje é como o nosso Senhor Jesus Cristo se conduziu, juntamente com seus discípulos, em relação a essa questão de guardar o sábado. Nós encontramos pelo menos 6 ocasiões no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que os fariseus encontram um motivo de crítica na maneira como o nosso Senhor observava o sábado. Uma delas é essa que nós estamos mencionando aqui. Os fariseus criticaram os discípulos do nosso Senhor, por eles, num dia de sábado, seus discípulos estavam colhendo espigas de milho para saciar a sua fome e as estavam debulhando a fim de comer. As outras 5 ocasiões mencionadas, elas estão relacionadas com obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no dia de sábado. Temos a menção, logo em seguida a esse relato, de um homem cuja mão era ressequida. O Senhor Jesus Cristo ordena que ele estenda a sua mão e esse homem ficou curado. Essa cura foi feita no dia de sábado. Outra menção, uma mulher que por 18 anos estava encurvada. O Senhor também a curou num dia de sábado. Outro é o caso de um homem que tinha uma enfermidade que produz o inchaço dos órgãos, especialmente os membros inferiores, mas um acúmulo de fluidos dentro do organismo, e o Senhor curou esse homem com hidropsia num sábado. Depois temos o relato daquele cego de nascença mencionado no Evangelho de João, a quem o Senhor também curou num dia de sábado. E finalmente temos a menção de um paralítico lá na beira do lago de Betesda,
o Senhor curou ele. Então nós vemos que as obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fez no sábado eram obras de amor, de cura, de restauração. E as obras que os discípulos estavam fazendo, pelas quais foram condenados pelos fariseus, eram uma obra de necessidade. Então nós vamos ver que o quebrar o sábado, na opinião dos fariseus, o Senhor Jesus Cristo estava fazendo o bem e os discípulos fazendo algo que era necessário. Na verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo e também os discípulos, eles compreenderam o verdadeiro significado dado para essa lei de Deus de guardar o sábado. E o resumo disso está aqui no capítulo 12 de Mateus, no versículo 7, segunda parte, misericórdia quero e não holocaustos. Ou seja, nós temos tentado mencionar repetidas vezes a grande diferença que existe entre a prática dos fariseus e o cristianismo. E temos tentado mencionar que essa prática dos fariseus, ou que é uma característica de toda religião, é guardar regras minuciosas, detalhadas, o que fazer, o que não fazer, baseado na interpretação das Escrituras, especialmente onde Deus nada detalhou. E o cristianismo é baseado na vida de Cristo em nós, se expressando. O Espírito Santo que habita em nós se expressa através de nós. Essa é a grande diferença. Nós vemos, então, que o cristianismo, que capta o espírito correto, mesmo o espírito correto da lei, ele vai nos levar a amar, a exercer misericórdia. O fundamento do nosso cristianismo é amor e misericórdia. Conhecimento da pessoa de Deus. Abre comigo no livro de Oséias, no capítulo 6, onde essa expressão é encontrada lá no Antigo Testamento. Oséias 6,6, onde essa expressão é encontrada no Antigo Testamento. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Temos também tentado enfatizar de diferentes maneiras o quanto o cristianismo verdadeiro, bíblico, consiste em conhecer a Deus. E o fato de conhecer a Deus e ter a vida de Deus em nós por causa da fé na obra do Senhor Jesus Cristo também vai nos levar a ser misericordiosos. Qual que era a justificativa dos fariseus? As mais estranhas possíveis. Vamos encontrar uma que até parece um pouco razoável, mas quando vemos a explicação que o Senhor dá, veremos que não tem nada de razoável. Vamos ver no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, versículo 11, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar? Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. O que nós estamos vendo aqui? A situação dessa mulher terrível. 18 anos, oprimida com uma enfermidade diagnosticada pela Bíblia como que uma curvatura encurvada provocada por uma possessão
demoníaca. E, de maneira parentética, aqui, mas importante mencionar, o Novo Testamento, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o ministério dos seus apóstolos, e muitos ao longo da história da igreja, têm sido usados por Deus para libertar pessoas em condições de doença, enfermidade física causada por forças demoníacas. Nesse caso aqui, essa pobre mulher, encurvada, 18 anos, possuída por esses seres, o Senhor a libertou num dia de sábado. E qual que é a reação da mulher? Correta, evidentemente, ela dava glórias a Deus. E qual que é a reação dos fariseus? Incorreta. Obviamente, eles lançam um olhar crítico e dizem que o Senhor estava quebrando o sábado. Que ela podia ter vindo outro dia para receber a cura. Nisso, o que a gente vê? Que eles se apegaram a detalhes, minúcias da lei e perderam essa misericórdia. Minúcias da lei que eles introduziram definição própria. Isso é muito importante. Porque às vezes nós pensamos assim, e uma leitura superficial pode levar-nos a pensar da mesma forma. Pensamos que o Senhor Jesus Cristo estava quebrando o sábado, estava desobedecendo a lei do descanso no sábado. Mas acontece que nunca tem em nenhum lugar da lei escrito que efetuar uma cura no sábado é quebrar o descanso ordenado por Deus. Está percebendo? Se a gente lê superficialmente, pensa assim, o Senhor estava desobedecendo a lei de Deus, de Moisés. O Senhor estava quebrando a lei do sábado. Não é verdade. O Senhor estava desobedecendo uma interpretação inventada pelos pais, pelos escribas, pelos fariseus. Ele não estava quebrando a lei de Deus, porque na lei de Deus não tem nada dizendo que não possa curar no sábado. Está percebendo? Muitas vezes nós equivocadamente pensamos assim, não, o Senhor quebrou a lei de Deus. Não, não é verdade. O Senhor quebrou uma invenção. Ele contrariou uma invenção da mente daqueles fariseus, não contrariou a lei de Deus. Isso é muito importante. Nós vemos então que eles, onde a lei de Deus não mencionava se curar ou não era um trabalho, eles inventaram que era. E olha como o Senhor prossegue respondendo para eles. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? E de fato eles faziam isso. Se o boi caiu no buraco no dia de sábado, eles não deixavam lá. Aí o Senhor prossegue dizendo, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo-lhe dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Agora, pensa bem o ridículo da religiosidade na vida desses homens. Eles chegaram a estabelecer o seguinte, se o boi ou uma mula cai no buraco e ela tem comida suficiente para um dia, caiu num sábado, né? Deixa ele lá, tira quando terminar o sábado. Pensa bem. Ou se tiver água suficiente para o animalzinho lá dentro, e a água não vai afogar ele, deixa ele lá, tira só depois do sábado. Eles entravam nos detalhes, numas minúcias que não tinham sido dadas na lei determinada por Deus. Esse é o problema. Era uma tradição dos pais, era uma tradição dos fariseus, e nós somos tão apegados a tradições que não estão na Bíblia. Por isso que a nossa vida cristã, em muitas circunstâncias, fica tão complicada. Porque ela não é de acordo com a palavra de Deus escrita, mas ela é de acordo com a interpretação dos fariseus. Agora estou me referindo aos fariseus dos dias de hoje.
que infelizmente ainda existem. Por isso esse estudo é de importância eterna. Por isso essa palavra ela foi proferida há mais de 20 séculos atrás, mais de 2.000 anos, pensa bem. E ela é atual no dia de hoje. Por outro lado, eles eram tão rigorosos com qualquer tipo de trabalho no sábado. Nós mencionamos no outro dia, apertar o botão do elevador para eles é trabalho, então não pode no sábado. O que eles faziam? Os radicais dos dias de hoje. Eles programam o elevador de forma que no dia do sábado, o elevador para em todos os andares, para você não apertar o botão do elevador para não trabalhar no dia de sábado. Você pensa que Deus está preso a minúcias assim? Ou então, né, aqueles que têm um pouco mais de idade vão saber do que eu estou falando, os de hoje não sabem. Antigamente, o canal de televisão, ele era um botãozinho. Quem se lembra disso? Você girava o botão e colocava no canal que queria assistir. E eles determinaram, só pode ser baseado na interpretação da mente deles, que girar o botão de televisão para mudar o canal no dia de sábado é trabalhar. Como que eles faziam? O certo era não olhar, se eles são tão santos assim, o certo era não olhar televisão no dia de sábado, dedicar o dia de sábado para adorar o Senhor. Mas o que eles faziam? Na sexta-feira, já colocavam o canal da televisão onde eles queriam assistir e deixavam ligados. E nisso começa a se revelar a hipocrisia da suposta obediência deles à lei de Deus. E mais, eles preparavam, de acordo com os registros históricos, lautas refeições para o sábado. Eles festejavam no sábado. Na verdade, o que fazia o nosso Senhor Jesus Cristo no sábado? Fazia o bem. O Senhor Jesus descansava fazendo o bem. E eles descansavam fazendo o bem a si mesmos. Eles descansavam de fazer boas obras. O Senhor descansava fazendo boas obras. Está percebendo no que reside a hipocrisia dos fariseus e dos escribas? E por que essa lição é deixada para nós aqui? Porque nenhum de nós está livre de cair no mesmo esquema equivocado de religiosidade. Daí a importância de nós separarmos tempo, investirmos tempo no estudo da palavra escrita de Deus, para que a nossa prática seja sempre moldada por aquilo que a palavra de Deus escrita faz, e não pela interpretação dos homens que vai adicionando mandamentos, vai adicionando detalhes, vai adicionando peso sobre as costas das pessoas que nem eles, as pessoas não podem carregar e nem eles podem e não querem carregar. Qual que é a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo nessa situação? Qual que é a sabedoria do nosso Senhor nessa situação? Em primeiro lugar, o Senhor nunca deixou de obedecer à lei do mandamento do sábado. No caso do jejum, como nós vimos na oportunidade anterior, jejum se refere a uma daquelas práticas que é voluntária, deve ser feita de acordo com a necessidade, não existe regra detalhada, e deve ser feita em secreto, algo entre nós e o nosso Deus. Num momento de crise, num momento de dificuldade, numa luta espiritual, numa luta com os espíritos malignos, porque o Senhor fala isso, que esses espíritos só saem por jejum e oração. Então, o jejum, alguém se separa momentos especiais para circunstâncias especiais, e é uma coisa entre nós e Deus, não é algo exposto para ser visto pelos homens. E, como via de regra, nós jejuamos porque o jejum é uma expressão de tristeza do coração, enquanto que nós estamos com o noivo, como poderíamos estar tristes? O cristianismo é andar com Deus por meio de Cristo Jesus. Como poderíamos andar de maneira permanentemente tristes, ou como poderíamos jejuar como aqueles fariseus, de maneira metódica, mecânica, regular, que
não tinha correspondência com o sentimento interior deles. Então, o jejum voluntário, mas o sábado, o Senhor sempre guardou, em obediência à lei, mas qual o princípio geral pelo qual o Senhor guardava o sábado? O princípio pelo qual o sábado foi dado para ser uma bênção para o homem e não uma carga. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então esse é o princípio geral que regia o observar do sábado do nosso Senhor. O sábado era para o benefício do homem e não uma carga sobre o homem. Não é que Deus tira um dos dias do homem para que ele sofra, mas é que Deus dá um dia para o homem para que nele o homem descanse, nele o homem se regozije e se lembre do seu Deus Criador, nele o homem em Deus se alegre, nele seja um dia de descanso para o corpo e de adoração para o espírito. Do ponto de vista dos fariseus, o sábado era um dia de minúcias. Não podia caminhar mais que determinados números de metros, não podia cozinhar, não podia fazer determinado tipo de serviço. Eles, a abordagem deles do sábado era totalmente negativa, tudo um não. Inclusive, quanto mais parado ficasse na concepção deles, melhor. Agora, comer podia. Se distrair, podia também, de acordo com a lei dos fariseus. Agora você vê o ridículo que é isso. Sendo o sábado um dia de descanso para o corpo físico e de adoração no nosso espírito, é possível que essa descanso e adoração sejam feitos de maneira impositiva? Eu conheço duas histórias verdadeiras. Uma de um pai que desejava muito que seu filho amasse a Deus, andasse com Deus, e o filho ainda não tinha despertado para essa realidade. Então ele castigava o filho com a finalidade de que o filho tivesse uma vida de adoração a Deus. Castigava com a vara. Faz sentido isso? Isso é adoração? E também, essa outra história é verdadeira, um grupo de irmãos em que as crianças, era imposto às crianças uma obediência tão estrita. Eles eram quase como robôs, criancinhas de entre 6 e 9 anos de idade. Então, a liderança daquele grupo de irmãos e irmãs, eles davam uma ordem, se agora é hora de adoração, e as crianças se ajoelhavam automaticamente. E agora é hora de cantar um hino, e elas cantavam de maneira muito linda. Agora é hora de se comportar. Aquelas crianças eram perfeitas. Mas eu te pergunto, será que isso é verdadeiro cristianismo? Será que isso é algo bíblico? Será que é assim que Deus deseja que nós guardemos a sua lei, andemos o seu caminho, o adoremos imposto de fora com aquela... existe alguns casos de irmãos que são crentes nervosos. Imagina isso. Preocupados, não sabe a possibilidade de estar errando no próximo momento, de estar ofendendo a Deus, ofendendo o seu irmão, andam como que pisando em ovos. Será que isso é a vida de cristianismo de acordo com de acordo com a Bíblia? Claro que não. Qual que é o conceito do sábado do nosso Senhor? O sábado é um dia de fazer o bem.
Sábado é um dia de amar. Sábado é um dia de servir. E nós vemos como que o Senhor baseou a sua defesa do sábado em relação àqueles fariseus. A primeira defesa ela é histórica, mencionado a história do Davi, como nós lemos no início do compartilhar de hoje. O Davi estava numa situação de emergência, faminto, com seus soldados, e ele chega lá no templo e nada tem a comer, e ele pede o pão da proposição, que era um pão que somente os sacerdotes comiam. Mas naquele caso ali de uma emergência, de uma necessidade, o que vale mais, a vida ou observar uma regra que contraria a vida? É claro que naquela ocasião valeu mais a vida, e Davi comeu o pão que era só para os sacerdotes comerem. E o Espírito do Senhor começa a explicar, como ficou registrado aqui, que se pensar bem, aqueles sacerdotes trabalhavam no sábado, oferecendo sacrifícios e fazendo as suas atividades. Então não é questão mecânica de não trabalhar, ou não fazer uma coisa ou fazer a outra. É uma questão de saber, isso é misericórdia? Isso é fazer o bem? O nosso Deus é o Deus de misericórdia, o nosso Deus é o Deus de fazer o bem. E tem uma necessidade, ou você vai ficar cumprindo uma regra de maneira tão mecânica, tão absoluta, que você vai permitir que um ser humano fique sofrendo enquanto você está desfrutando de coisas boas. E na regra dos próprios fariseus, quando um animalzinho deles tinha um problema, é claro que eles faziam alguma coisa no sábado, né? Então nós vemos que o Senhor vai explicando para eles por que é que o Senhor agia como ele agia, e ele vai dando uma reinterpretação da lei. E o último motivo que nós queremos mencionar na resposta do nosso Senhor é que ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Abre no Evangelho de João, no capítulo 5, por gentileza. João 5 relata a cura daquele homem paralítico que jazia por cerca de 38 anos à margem daquele tanque lá em Betesda, na cidade de Jerusalém, e o Senhor o curou, e o Senhor ordena que ele leve dali aquela tipo de maca na qual ele jazia por muitos anos. Imagina a condição terrível desse homem. E claro, quando eles constatam que aquele homem estava curado, andando, carregando a sua maca, ao invés de perguntarem como que ele ficou curado, que maravilha, e se alegrarem com isso, eles perguntam: como que você está carregando a sua maca no dia de sábado? Olha só a mentalidade triste daqueles fariseus e o alerta que tem para mim e para você: nunca perder de perspectiva o nosso Senhor e nunca ficar fixado em minúcias, detalhes mecânicos que não estão na Escritura. Aqueles homens criticam o nosso Senhor e, em resposta, no versículo 17, o Senhor vai dizer assim: ó, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que significa isso? O sol deixa de brilhar no sábado? Os animais deixam de ser alimentados no sábado? Os animais silvestres? Deus continua trabalhando no sábado. Se ele tiver de enviar a sua chuva num sábado, ele a enviará. Deus trabalha. Então o Senhor está dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu também. Qual que é o trabalho do Pai? Manter a maravilhosa obra da criação das suas mãos, preservar, e o nosso Senhor Jesus Cristo salvar. Ele continua fazendo bem, ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando, e isso é uma lição maravilhosa para nós. É claro que agora você pode estar se perguntando: o que o irmão está querendo dizer? Que nós temos de voltar a guardar o sábado, como está escrito lá na lei dada para Israel?
É claro que não. Quando nós começamos a ler aquela lei dada lá para Israel, você vai perceber que está escrito assim, ó, essa é a lei que vocês devem praticar quando entrares na terra de Canaã. Você está entrando na terra de Canaã, literalmente? Não. Terra de Canaã é lá no Oriente Médio, em Israel. Aquela lei foi dada quando eles entrassem na possessão daquela terra. Aquela lei foi dada de Deus, através de Moisés, para o povo de Israel. Você é o povo de Israel? É claro que não. Talvez alguns poucos de nós, eu talvez nem conheça ninguém nessa condição, é descendente dos israelitas, mas nós não somos israelitas. Aquela lei foi dada para Israel. Como que faz agora que nós estamos no Novo Testamento? No Novo Testamento, aquela lei foi interpretada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi ampliada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi aprofundada e, mais do que tudo, o verdadeiro significado daquela lei foi dado para nós. Então, o que aquela lei representava, aquele descanso físico no sábado para o povo de Israel, para nós representa o descanso que nós temos em Cristo Jesus. E o nosso sábado é todos os dias, porque todos os dias é dia de descansar em Cristo Jesus. Todo dia é dia de repousar das nossas próprias obras e adorar o nosso Senhor. E claro que, com o passar do tempo na história da igreja, a igreja até mesmo substituiu o descanso físico literal no sábado do judaísmo, dos fariseus, pelo descanso no primeiro dia, de acordo com a orientação, a determinação do Senhor da igreja. E nem isso é uma regra fixa. Por isso nós encontramos no Evangelho de Marcos, e nós lemos também em Mateus, esse princípio maravilhoso, segundo o qual o Senhor é o Senhor do sábado. Ele pode mudar o sábado como ele assim desejar. É ele o Senhor. Ele pode ampliar o significado do sábado. Ele pode aprofundar o significado do sábado. Ele pode encher de propósito o sábado. Por quê? Ele é o Senhor. Um dos erros básicos que aqueles fariseus cometeram ao longo de praticamente toda a sua caminhada aqui na Terra. Eles nunca enxergaram que Jesus é o Senhor. E quando nós nos tornamos fariseus modernos, é porque nós também perdemos de vista que Jesus é o Senhor. Então, quando nós perdemos de vista que Jesus é o Senhor, nós queremos ocupar o lugar de senhores. E nós queremos determinar minúcias e detalhes na vida dos outros. Mas, graças a Deus, nós estamos estudando essa porção da Escritura para ver o nosso Senhor Jesus Cristo, para entender a natureza da sua pessoa, a natureza da sua obra e a maravilhosa liberdade para a qual nós temos sido chamados quando cremos em Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais viver debaixo de jugo, de dias, de festas, de leis e cerimônias, de regras. Não quer dizer que nós não tenhamos regras. Não quer dizer que não tenhamos dias e festas, mas estas coisas não constituem um peso para nós. O nosso Senhor pode determinar, de acordo com a sabedoria dele, de acordo com a circunstância, o que é bom para nós em determinado momento. E pode ser bom para você e pode não ser bom para mim. E pode ser bom para mim e não ser bom para você. Você tem um Senhor, que é o mesmo Senhor que eu, então você pode seguir o seu Senhor tranquilamente. E eu posso seguir o meu Senhor. E ambos, seguindo o nosso Senhor, desfrutaremos do descanso de andar debaixo da soberania do Senhor do sábado. O Senhor está dizendo assim, meu filho e minha filha, é lícito fazer o bem no dia de sábado.
é lícito salvar a vida. Não fica vivendo por minúcias de regras, não faça isso, não faça aquilo, se cuida aqui, se cuida ali. Não. Segue o Senhor com simplicidade. Segue aquilo que a palavra de Deus manda, a palavra de Deus escrita. Não fica preso nos detalhes mecânicos da lei. Não transforma a vida cristã em algo que a Bíblia nunca quis que a vida cristã fosse. O Filho de Deus tem autoridade. Marcos capítulo 2, versículo 27, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, para o bem do homem, e não o homem por causa do sábado. Não invertamos as prioridades. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele é o Senhor. E quando nós ficamos em paz com esse fato de que Ele é o Senhor, nós descansamos também em relação ao julgar as pessoas por fazerem aquilo que elas entendem estar fazendo em obediência ao seu Senhor. Não coloca frases, palavras, mandamentos, ordem, aonde a palavra de Deus não colocou. Aí você pode perguntar assim, mas irmão, como que nós vamos fazer nos casos em que a Bíblia não explica? Nos casos em que a Bíblia não explica, certamente o Espírito de Deus que mora em você vai te conduzir, assim de simples. Não acrescenta coisas ali, não torna a vida cristã complicada, não torna o cristianismo religião humana. É o que é forçoso, o que é pesado, o que é pesaroso. Não. Tem uma expressão que fala, o Davi fala, restaura em mim a alegria da tua salvação. Quando nós meditamos no significado da salvação que nós temos em Cristo Jesus, não tem dúvida que isso nos enche de alegria. O andar com Deus é um andar que nos enche de alegria. Alegria de desfrutar a presença de Deus por meio da fé no Filho de Deus, por causa da vida do Filho de Deus que em nós habita. Nós somos, sem dúvida nenhuma, o povo mais feliz da terra, porque nós temos Jesus, o Cristo, conosco. Nós já temos vida eterna. Ainda que alguns de nós venhamos a adormecer, se o Senhor tardar para vir, é como a Escritura se refere à morte em relação ao crente, é simplesmente um adormecer. Logo, logo ouviremos a voz do nosso amado Senhor e despertaremos para dar continuidade a essa vida eterna que nós já temos no nosso espírito. Nós ainda vivemos num corpo frágil, um corpo mortal, mas nós já temos a vida eterna. E isso é motivo de grande alegria. E é por esse motivo que a atmosfera no céu é constante atmosfera de louvor e adoração. Que o Senhor possa falar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, e nós possamos andar na liberdade para a qual Cristo Jesus nos chamou. O próprio Senhor falou: nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não deixa que o jugo dos fariseus, quer os fariseus antigos, quer os fariseus modernos, roube de ti a alegria da salvação. Vamos orar? Amado Senhor, te damos graças porque tua palavra é tão sábia. Teu jugo é, como o Senhor mesmo disse, tão suave, é tão leve. O Senhor mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei e achareis descanso. Esse é o significado do sábado. Quem achou Jesus, achou descanso. Muito obrigado, Senhor, pelo descanso que nós temos em Ti. Nós oramos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém.